Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de juros simples. Se você quer aprender juros simples de forma fácil, continue assistindo esse vídeo. Juros simples é um dos conceitos importantes da matemática financeira. Lembrando, a matemática financeira é uma ferramenta que analisa o valor do dinheiro no tempo. O que nos interessa é basicamente saber quanto que esse dinheiro empregado hoje vale no futuro. Para isso, nós vamos utilizar, primeiro, uma fórmula muito fácil, que é a fórmula do juros simples. A fórmula do juros simples é composta por juros igual capital vezes a taxa vezes o tempo. Os juros é o valor representativo da remuneração sobre o capital. O capital é o valor empregado em determinado momento. É o valor representativo daquele momento. A taxa é o que incide sobre o capital e ela pode ser tanto na forma percentual quanto na forma unitária. Lembrando que, para facilitar o nosso cálculo, sempre utilize a fórmula em sua forma unitária. E o tempo é o prazo em que aquele dinheiro ficará emprestado, beleza? Então, lembrando, juros é igual a capital vezes taxa vezes o tempo. Vamos para um exemplo? Um capital de 40 mil é aplicado a uma taxa de 5% ao mês, durante um semestre. Pede-se determinar o valor dos juros acumulados nesse período. O que nós precisamos prestar atenção nesse exemplo? O passo inicial é verificar quais são as variáveis que estão envolvidas na solução desse problema. Então, vamos ver. Nós temos o capital, que é de 40 mil, aplicado a uma taxa de 5% ao mês. Aqui é preciso prestar atenção no seguinte: a taxa de 5%, ela sempre vai estar mencionada em um determinado tempo. Então, é preciso estar atento se essa taxa está ao mês, se essa taxa está ao ano, ou se essa taxa está ao dia. No nosso exemplo, essa taxa está ao mês. Considerando a forma unitária, nós temos que esse 5%, né, ele é igual a 0,05. Tá? Ou seja, eu dividi 5 sobre 100. O tempo, aqui no nosso exemplo, é de 6 meses. E o que a gente quer saber nesse exemplo é basicamente qual os juros. É isso que nós vamos fazer agora. Substituindo na fórmula, nós temos juro igual 40 mil, que é o nosso capital, vezes 0,05, que é a nossa taxa na forma unitária, vezes 6, que é o tempo. O resultado dessa equação nos dá um juros de 12 mil. Ou seja, se eu emprestar 40 mil reais a uma taxa de 5% ao mês durante um semestre, ou 6 meses, receberei de volta um juros simples na quantia de 12 mil reais. Um outro conceito importante em matemática financeira é o montante. O que é o montante? O montante é o valor do capital mais os juros. Esse valor do capital mais os juros é basicamente o total que eu vou receber ao final de alguma aplicação, considerando o regime de capitalização de juros simples. Vamos ver na fórmula? A fórmula do montante é composta por montante igual capital mais juros. O que acontece é que nós temos os juros igual capital vezes I vezes N. Nesse caso, o montante vai ser igual o capital mais o capital vezes I vezes N. Se a gente isolar o C do capital, a gente vai ter M igual C de capital vezes 1 mais I da taxa vezes o N, que é o tempo. Vamos ver um exemplo? Uma pessoa aplica 20 mil reais a taxa de 2% ao mês durante 5 meses. Determinar o valor acumulado, ou seja, o montante, ao final deste período. Qual que é a solução? Primeiro passo é nós reunirmos os dados que nós temos em mãos.
nós temos nesse problema aqui o capital, que é o C, igual a 20 mil, né? A taxa de 2% ao mês, que em sua forma unitária é igual a 0,02, lembrando que para transformar a forma percentual na forma unitária, a gente precisa dividir o 2 por 100, e o N, que é o nosso tempo, 5 meses. Jogando, substituindo na fórmula do montante, nós temos que o montante é igual o capital de 20 mil vezes 1 mais a taxa de juros, em sua forma unitária, 0,02, vezes o 5. Isso vai nos dar um montante igual a 20 mil vezes 1,10. O montante, então, no caso desse exemplo, é igual a 22 mil reais. Ou seja, se eu investir 20 mil, a taxa de 2%, ao longo de 5 meses, ao final desse tempo, eu vou ter de volta 22 mil reais. Os 20 mil do capital, mais 2 mil reais resultantes dos juros ao longo desse período, considerando a taxa de juros simples, o regime de capitalização de juros simples. Esses são os dois conceitos principais e iniciais, introdutórios, para a gente compreender o regime de capitalização por juros simples. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre juros compostos. Então, deixe o seu like, se inscreva para receber as notificações dos próximos vídeos.